Peraí, deixa eu falar com ela. Sua câmera é essa, viu? Pode falar comigo, olha para cá, minha dica. Obrigada por avisar. Pronto? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse podcast, mas eu quero glorificar a Deus por sua vida. E Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse dia estou com minha amiga, convidada mais que especial, mulher de Deus, esposa, mãe, deputada, serva, enfim. São tantas qualidades, tantas características numa única pessoa. E eu estou muito feliz, Thalita Oliveira, minha amiga, por estar aqui nesse dia, para nós agradecermos, louvarmos o Senhor e falar um pouquinho, né, da sua história, da sua caminhada, nos dois âmbitos. Tanto queria saber político, que te levou até... Lhe acompanhei de perto os seus projetos maravilhosos, que até hoje dá resultado, coisa linda, e também como serva. Quero também te honrar diante aos espectadores que aqui estão, que um dos seus conselhos, que um dia você me levou no seu gabinete, sentou comigo e disse, missionária Vânia, é assim, 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 e está surtindo efeito. Isso aqui de eu estar nesse pódio hoje foi um dia, uma palavra que você liberou sobre a minha vida, e eu agarrei, porque assim... Quando Deus usa alguém dele, alguém enviado dele, para liberar uma palavra sobre a sua vida, segure, mas segure com força e com fé, porque no tempo de Deus ela vai surtir efeito. Então, mais uma vez, minha querida, seja bem-vinda. Deixa Deus te usar um pouco aqui para nossas vidas. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho dos seus projetos futuros, fala de Deus para nós aqui. Uau! Né? Que alegria poder estar aqui com você. Eu acredito, né? E já vou começar falando aqui para vocês da importância da semente, né? Sim, que bom sim. ter sido semente e nós somos sementes. É verdade. E tudo que acontece na nossa vida. E você está aqui germinando, né? Glória a Deus. De uma palavra que no gabinete nós conversamos. Sim. E ali, né, naquele momento... Foi um momento muito especial que o Senhor usou para falar, e eu fico muito honrada e feliz de estar aqui, né, fazendo parte dessa semente. Que bênção, que bênção, Thalita. Deus, ele é fiel, né? Deus, como diz aqui a palavra dele no livro de Isaías 43:13, que antes que houvesse dia, ele é, e não há que possa fazer escapar das mãos do Senhor. Operando Deus, quem impedirá? E ali, quando eu me lembro muito bem, quando você começou a falar comigo, você falava de tempo de Deus, você falava de mudança, né, a respeito de eu mesma querer atentar para isso e mudar algumas coisas na minha vida para que se estabeleça o propósito de Deus. E como isso é importante, né, Thalita? A gente está atenta à voz de Deus. Muitas vezes as pessoas fazem assim, como é que Deus fala? Deus fala no coração, Deus fala através da Bíblia, e Deus fala através de instrumentos de Deus, assim como Ele foi. Como Ele te usou para ser um instrumento na minha vida. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer. Eu quero deixar você à vontade para falar, Thalita, como mãe, como esposa, mandar um abraço para Walter Peixoto, que deve também estar assistindo a gente. E eu sei, sua esposa está aqui sendo usada por Deus mais uma vez. E, enfim, deixa Deus te usar. Lapidote, né? Honrar a vida dele. Amém. Como eu disse, né, quem me conhece, fui deputada estadual aqui no nosso estado, onde o Senhor me levantou, né, de 2018 até 2022, né? Aqui foi uma batalha, mas muito honrada, né? Glória como a Deus. gente estava falando aqui antes, Deus não coloca ninguém numa guerra sem sua patente, ser proporcional a ela. Então, eu fiz, né, um trabalho e continuo, né, eu acredito nesse trabalho de governo, naquilo que o Senhor me colocou e me confiou. Não foi uma fase fácil, né? A gente governar e estar ali trabalhar ali na Assembleia Legislativa como oposição, num momento complicado, que a gente pegou uma pandemia. Verdade. Uma pandemia, e foi muitos desafios, né? A gente falando aqui de fé, né? Realmente é você confiar. E por uma palavra também eu me levantei e ser uma voz no nosso estado, né? No nosso estado da Bahia, de poder falar aqui hoje para vocês. E me alegra, né? Para quem está ouvindo, às vezes a gente imagina um deputado, como acontece. A gente
tem aquela ideia, né, do que a política ela é suja, a política a gente se afasta. Quando você fala assim, política só parece que sobe um muro, né? Fala, ai, meu Deus. É verdade. Mas eu digo sempre, eu não faço política, eu estabeleço o governo. Glória a Deus. Então, Forte. o governo está na Bíblia. A gente tem exemplos Verdade. inúmeros, né? Davi, Daniel, Débora, a gente falou aqui, Débora, Esté. Então, é o governo. O que o Senhor tem nos chamado agora para essa geração é governar. E você escutar a voz dele quando lá atrás, você fala muito da identidade, né? Porque quando você fala, poxa, eu quero entrar na área política. Sim. E todo mundo fala, não encosta, não. É lugar sujo, você vai se sujar. Tem uma visão deturpada, uma visão, né? Deturpada. A gente tem uma visão deturpada da política. Sim. Mas, por bom tempo, se nós não ocuparmos esses lugares, quem é que vai ocupar? Verdade, Thalita. Quanto Deus contou na Bíblia com esses homens e mulheres de fé, né? De você liderar, de liderar um povo, de você estar conduzindo, quanto Moisés ali, né? De você ser líder mesmo, né? A gente está falando hoje, a área do governo nada mais é de liderar, e a política está em nós. Sim. O governo, né? Eu gosto muito de falar essa palavra de governo está em nós. No nosso dia a dia, como nós governamos, né? Nada mais é do que um grande reflexo da sua casa, da sua identidade. Boa observação. E hoje você vai potencializar aquilo que você é. Então, por um bom tempo, nós deixamos essa cadeira, nós deixamos de falar. É importante a gente falar isso sobre essa cadeira. Nós estamos colhendo aquilo que nós nos ausentamos por um bom tempo. Então, é momento que Deus tem chamado essa geração, o Brasil, né, o nosso estado, a Bahia, o útero dessa nação, para nos posicionar e ocuparmos a cadeira que Ele nos confiou. Então, eu vim, né, vim dessa posição, né, o sim de Deus, e é muito importante a gente falar aqui, né, falando de fé, porque muitas vezes a gente olha e fala, isso aqui não é para mim. Não, eu deputada, mas quanto de dinheiro eu tenho? Então, nós temos que entender daquilo quem é o seu pai, né? Então, seu pai é o dono de tudo. É o dono da prata. É o dono de tudo. Então, meu chamado na política, ele veio daquilo que o Senhor me treinou, como José, né? A gente fala muito. E o Senhor me treinou 15 anos nessa área digital. Eu já trabalhava com mulheres, né? Tinha um projeto que chamava Fêmea, Força da Mulher Empreendedora. Sim. Esse projeto mentoreava e ajudava outras mulheres a desenvolverem. E eu vim, né? Quem não conhece a minha história, contar só um pouquinho. Eu nasci, né? Meus avós são baianos, né? De Jacobina, Rui Barbosa. Nasceram ali numa situação, minha avó, parte de pai, 19 filhos, né? 19, e um adotou 20, e meu avô, por parte de mãe, meus avós, meu avô cadeirante, uma situação muito difícil, na Bahia, foram para Brasília, na construção, né? Uma vida, para tentar ali, né? Uma oportunidade, meu avô pedreiro. E ali a gente estabeleceu em Brasília, foi toda a minha família, saiu aqui da Bahia, foi buscar essa oportunidade. E, um tempo, meu pai, né, já com as condições melhoraram, tudo, o emprego, foi morar em São Paulo, né, saiu de Brasília, foi em São Paulo, já tinha eu e meu irmão. E, passeando, falou, se for para Ilhéus, falou, vou tirar umas férias. E se apaixonou, e falou, eu tinha 5 anos. E aí meu pai disse, eu vou voltar para a Bahia, que aqui é o lugar de criar. Eu quero criar meus filhos aqui. Eu voltei, eu e meu irmão, minha mãe, e aí voltou toda a minha construção, né, nesse estado onde Deus me moveu novamente para poder estar aqui. E sempre era muito ardente. Eu olhar a Bahia, e muita gente tinha essa ideia, né, do que o baiano, a gente fala aquela coisa, o baiano é calmo, não trabalha, é preguiçoso, né? A gente tem essa ideia. E eu vim de baianos, trabalhadores, guerreiros, de uma família muito guerreira, e o nosso estado ele é incrível, né? Ele é conhecido por isso. A gente tem muita riqueza, o que Deus faz. Aqui começou
né? Aqui foi a porta de entrada do Brasil. Sim, então, sim. não é coincidência, eu digo que no Reino não tem da Bahia ser o mesmo mapa do Brasil. Você confunde até, né? Sim. Então, há uma chave poderosa. Já estou prestando atenção. Fica ligado que Deus tem. Há algo profético sobre o estado da Bahia, né? Há uma chave aqui. Sim. Então, quando começou todo esse... Eu vim morar, eu saí de Ilhéus, vim morar aqui em Salvador, onde eu conheci Walter, né? A minha bênção, eu tinha... A gente tem quase 20 anos juntos, né? 19. E aí foi quando me restabeleci daqui em Salvador, fez minha construção. Nossa, construiu a vida, né? Minha vida. História. E aí foi um convite, né? Já souberam do projeto. Eu estava trabalhando, me viu o movimento, aí uma pessoa olhou e falou assim, ela é uma pessoa que queria fazer uma renovação política, queria mulheres na política, e ela tem esse projeto, eu vou fazer o convite. Né? E meu esposo, na época, também sempre foi muito envolvido, né? Nossa família sempre gostou. Ele tinha um blog, e aí o convite, eu trabalhava na Universidade Católica, fazia já essa parte, cursava Direito na época, e junto com esse projeto da FEME, a Força da Mulher Empreendedora. E aí eu falei, bom, Walter, né, a gente olha, não, ele é muito bom nessa área, tudo, e foi o convite. Só que eles estavam buscando mulheres. E aí o meu esposo falou, olha, é uma oportunidade, eu estou aqui para te apoiar. Eu louvo a Deus pela vida dele. Ele falou assim, falei, vou lá, né, vou entender o que é. Naquele momento, estavam mulheres e cada um falava os seus projetos. Eu falei, esse projeto de empreendedorismo, que é o que arde meu coração. Nossa. Continua com o projeto? Continuo, né? Que maravilha, eu quero saber mais. A gente vai saber, vou contar para vocês. E aí foi quando esse projeto estava para startar, né, no nível Brasil, ia começar, claro, pelo nosso estado. E foi quando veio, né, a chamazinha, e eles me chamaram para sair candidata a vereadora. Nesse momento, eu tinha esse projeto, não aceitei, me filiei ao partido, e ali Deus já estava trabalhando, Deus já estava me mostrando o cenário e apontando, né, para onde a direção. É muito importante, aonde Deus... Você falou aí, Deus fala com a gente, né? E muitas vezes Deus coloca ali na mesa, a gente está focado tanto no nosso projeto, e Deus tem algo para você daquilo que Ele conta, né? Infinitamente maior. E eu falei, amém. Aceitei o convite, mas não sabia, né? Ele falou assim, olha, você sai candidata. Eu tinha dito que não, depois, quando eu fui assinar a ficha, algo no meu coração falou. Eu falei, eu vou sair. Oh, que beleza. Só que eu não tinha, né? Eu até estava falando num podcast, eu não tinha santinho, que eu falo bençãozinha, né? Não tinha nada, então eu anotava, eu escrevia no papel. Aí eu tive uma ideia de fazer umas cartas, fazer um carimbo. Eu falei, mas porque a pessoa me pergunta, você vai sair candidata? E ali Deus foi trazendo, eu fui me movendo. E foi através de uma pessoa que me convidou para estar numa comunidade, que é o Iraque, aqui em Salvador. Um jovem, ele é uma comunidade, né, muito, assim, o índice muito baixo de IDH, né, a gente tem aqui em Salvador, mas ali é algo bem difícil, né? É a nossa realidade aqui de bairro, e mexeu muito. Foi um convite. Sou muito ligada a projetos, né? Quem me conhece sabe, a área social. Fui visitando, e eu visitei uma casa, que foi o que me marcou mesmo. Né? Eu acho que foi algo que o Espírito Santo falou. E eu entrei e morava, era um quarto, moravam 10 pessoas, eu acho, ali, mais ou menos. Cheiro de fezes muito grande. E eu olhei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu olhei para Walter. Eu falei, pai, o que eu faço? E aí veio esse jovem atrás de mim, ele estava o tempo todo, ele era muito solícito, e eu não tinha nem, né, adesivo, nada. E ele falou assim, não, eu quero poder ajudar. Eu falei, não, eu não tenho. Eu vim a convite para conhecer essa comunidade. E aí, quando eu estava entrando no carro, ele olhou para mim e falou assim, olha para mim, me enxerga. Ai, meu Deus. Meu filho vai nascer agora. E eu só preciso, eu não quero que ele viva essa realidade que eu estou vivendo. Eu só preciso de uma oportunidade. Nossa. Uau, aquilo ali entrou foi no meu coração. Você falando para mim já dá aquele negócio no coração. Imagine a pessoa falando para ti nesse momento. Ali foi
algo que o Senhor colocou. Eu fui, né, fui para casa e eu fiquei com aquele jovem. Passou a campanha, né, eu fui 500 votos. Aí eu olhei e falei assim, isso não é para mim. E aí depois passou e meu avô era vivo, né? Meu avô, um homem de Deus, ancião, ele olhou e falou assim para mim, falou, neguinha, a sua história só está começando. Eu falei, não, mas olha, e aí o Senhor falou também comigo. E eu comecei a entender porque a boa obra ele termina, porque quem ele é fiel para cumprir aquilo que ele começa, o que ele termina. A gente que sabe muitas vezes, a gente Verdade. Que deixa. Eita. Muitas vezes somos nós que saímos, né, do que o Senhor está fazendo. E o possível nós fazemos, o impossível é ele. Né? Então, eu comecei a entender, eu comecei a ter sonhos. Eu tenho sonhos com essa palavra, eu preciso de uma oportunidade. Esse projeto já estava todo pronto para startar. E eu olhei e falei assim, não, eu não posso. O Senhor tem um chamado comigo e eu vou continuar. Mas eu não sabia. Eu falava, e agora? Qual partido? Eu não me identificava com o partido que eu estava naquele momento, me tratavam com muita honra, com muito carinho. Mas eu queria algo empreendedor, algo que precisava fazer essa diferença, essa mudança, sabe? E aí foi quando eu falei, cheguei em casa, né, disse para Walter, para todo mundo, falei assim, vou me candidatar, e vou sair deputada. E todo mundo... E daí, se você teve o apoio total assim, dessa família, seu marido, eu sei que está apoiando todo o tempo. Né? E, assim, os outros componentes da sua família, da sua parentela, que a gente tem mania de falar assim, concordaram, apoiaram, tentaram lhe tirar de cabeça, lhe impulsionaram, como foi? E aí que eu quero falar para vocês, não é fácil. Imagina, você tem uma situação, você fala deputado, né? Eu quero sair deputada, e todo mundo fala, nossa, meu Deus, não, né? Primeiro até Walter falou, olha, você viu que é uma experiência difícil. Eu falei, mas eu tenho sonhado. E quantas vezes Deus nos dá sonho, quantas vezes Deus fala com a gente. Né? E ali, como eu disse, ele é fiel para cumprir aquilo que ele coloca. Ele não coloca no coração de um filho aquilo que ele não pode fazer. Então, foi assim comigo. Então, eu falei, não, o Senhor colocou isso no meu coração. E um pai não coloca aquilo que ele não pode dar. Ele é pai. Nossa. Pai. E começou a arder. E eu comecei a arder, eu já palestrava para mulheres, e através de uma mulher falando, eu estava, né, naquele tempo, eu nasci em berço cristão, né, minha família, cresci no Evangelho, e eu estava um pouco afastada, né, e ali o Senhor falou, venha para a minha presença, Thalita, volta. E eu passei por um divisor de águas, que foi um dia que eu falei assim, não. Aquele fala assim, eu preciso buscar a presença. Aleluia. E foi quando tudo na minha vida restituiu. Porque nós escutamos vozes. Nós temos que entender e escutar uma só voz. E quando o Senhor fala, escutar Ele. E eu escutei. Eu fui na igreja, foi o dia que eu me lembro que foi um divisor de águas, eu chorava. E ao mesmo tempo, falei assim, eu cheguei na casa do meu pai. Eu senti o abraço dele, boa. E ele falou assim, nossa, filha, como eu estava com saudade. Que e alegria. Ali foi quando Deus me levantou, me deu a força que eu precisava a não escutar as vozes, escutar só ele. E eu falei, vou sair deputada. E meu esposo falou, não, se você, eu estou com você, vamos. Eu falei, mas qual partido? Eu falei, o senhor vai mostrar. Na época, o presidente, né, a gente acompanhava, meu irmão, e falou, e veio exatamente, né, porque o que é de Deus vai vindo. Sim. Não é que as coisas são fáceis, mas ela não vem com peso. É um jugo suave, leve, e você tem a decisão daquilo que você quer. E foi sair candidata, né, a deputada pelo partido, para a honra e glória do Senhor, ganhei. Fui firme, fiz a campanha mais em conta da história da Bahia. Então, ali eu vi, né, onde muitos, quando eu ganhei, né, você acompanhou. Todo mundo queria saber quem era Thalita Oliveira. Né? E perguntava de qual família eu vim, sabe? E não tem ninguém, aproveitando esse ensejo, tem alguém na sua família que esteja conectado com a política, que foi da política? Não. É
É sério, Thalita? Não. Não, porque a gente, na maioria das vezes, é assim, não, ela está seguindo os passos do tio, do primo, do pai. É mesmo, Thalita? Ninguém. Claro que eu vi uma história, né? Meu avô tinha uma mercearia, eu trabalhei na mercearia, e os deputados, né, perto lá na Vila Planalto, quem conhece Brasília, e eu ficava, né, meu avô falava, nosso passeio era andar pelas esplanadas, né, e minha mãe dar uma volta, aquela condição, a gente tinha uma condição financeira uma infância bem, mas com muito amor. Então, meu avô vendia, eu ficava naqueles fardos de arroz, aí quando ia um deputado, você olhava e falava, olha o deputado. Então, era o meu contato em Brasília, né? Ali era nas esplanadas, passeando, no final de semana a gente pegava o ônibus, minha avó, a gente fazia lanche, fazia o piquenique ali. Então, era a minha experiência, mas nada, né? Nenhum parente, nem ninguém. Mas eu costumo dizer, né? E aí, quando me perguntava, quando saiu o meu nome, de Thalita Oliveira, deputada estadual, aí falava assim, nossa, é a sua família, todo mundo quer saber, você já teve, é a primeira vez. Eu falei, você conhece meu pai? Aí ele falou, não, mas como é o nome do seu pai? Meu pai é o rei. Meu pai é rei. E aí o nome do Senhor, né, Jesus ali na vida foi glorificado. Que coisa linda. Então, e não tem nada a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que ele faz. Então, eu acredito nessa geração de pessoas que se colocam, pai, eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Como Jeremias, eu não sei falar, mas ele falou, eu coloco a palavra na tua boca. E de pessoas com o coração de Davi, de Esther, que coloca e entende que ela está dentro do palácio, né? Que ela está dentro do palácio, mas o propósito é muito maior. Excelente. Então, quando a gente olha e vê um Mordecai que poderia falar assim, deixa eu te lembrar do seu propósito. Será que para esse tempo, Esther, você não foi levantada? Então, quantas vezes? Então, Deus só coloca, eu costumo dizer, no palácio, coração de filho. Nossa. Que ele testou. Um Davi da vida. Então, antes do Davi, eu vim falando sobre isso. Antes dele ser rei, os improváveis, Deus dessa geração, ele vai levantar os improváveis, porque ele está ali, quando você está, ainda você foi ungido, né? Ele foi ungido, rei, sim, mas ele foi cuidar das ovelhas dele. Ele foi cuidar das ovelhas. Então, ele poderia pensar, eu falei, o profeta falou, mas a minha realidade é essa. Mas ele entendeu, assim, quando o gigante, a oportunidade que o Senhor tem, não foi ele que derrubou, foi o Senhor que promoveu para que o nome de Davi. E ali, o nome de Davi, mas ele já era. José, ele já era o governador. Então, o palácio, eu digo sempre, no poço, no deserto, até na prisão, muitas vezes, quando a gente acha que as coisas vão melhorar, fala, melhorei, fui para a casa de Potifar. E aí vem, né? E não era nem para o padeiro, não era para o copeiro lembrar, era o momento certo, porque quando Deus quer honrar um filho, ele vai criar o cargo que não existe. Então, ele sonda aquele coração. Não é aquele coração que vai entrar e vai ver os irmãos e vai falar, está vendo? Mas o nome dele é glorificado. Então, quando o Senhor quer, ele vai fazer Faraó ter um sonho. Ele vai mover. Então, esse é o Deus que eu creio. Glória a Deus. É o Deus que colocou a Thalita Oliveira dentro daquela assembleia, né? E eu louvo muito a Deus, né? E ter essa oportunidade de falar para essa geração e continuar no governo falando. E essa foi uma frase. Não é uma opção desistir do Brasil e da Bahia. Deus conta comigo, Deus conta com você. Linda. Coisa linda, deputada, porque eu acredito muito nisso, sabe, Thalita, que uma vez deputada, a história não se acaba e ela pode reiniciar de uma outra forma, talvez uma deputada mais acima, porque não tem explicação Deus te levar para Brasília, você aprender, né, coisas de Brasília lá pequena, voltar para a Bahia, deputada estadual, você já foi, você está, para mim é. Será que Deus não tem algo mais além? Porque não é possível que tantas coisas que você passou, você aprendeu. Será que Deus não está reservando algo mais além? Eu acredito nisso, viu, deputada?
Eu acredito Amém. nisso. Eu creio, né? E quem está aqui, quem me acompanha, sabe exatamente, né? Esse tempo que eu fiquei, esses 6 meses, buscando o Senhor. Né? Essa busca. Porque quando o Senhor, quantas vezes a gente estava, né? A missionária. Verdade. De palavras, quantas eu passava, de pessoas falavam, profetas. Mas aí o que eu digo, quando não acontece. Eu fui na direção, né? Quem me conhece sabe, né? Ser deputada federal. Eu me candidatei, né, saí de deputada estadual, fui para deputada federal, porque eu já sabia exatamente quais os recursos, esse projeto né, de empreendedorismo, o que arde a meu coração como mulheres. E aí, no momento, eu não obtive o resultado. No momento, mas... E o Senhor me deu uma música, né? E foi uma música de... Quando eu estava, o Senhor tem esse mistério comigo, sempre fala quando está, e eu estava ali... E estava no banheiro escovando o dente, e o Senhor falou, né, do barco, que ele estava no barco. E, às vezes, o barco balança de lá e para cá, parece que vai, né? E você para lá e para cá. E ele estava no barco. E, quando ele falou, eu falei assim, amém. É tão... Quando a gente entende, a gente olha para o nosso problema. Se a gente olhar, a gente não pode olhar. A gente tem que olhar para Cristo. Né? E foi algo que eu pude até falar com Samuel. Eu falei, então, o Senhor falou comigo, confirmando na palavra. E quando eu estava nas eleições, o Senhor... É isso que também é muito importante a gente falar para você que está nos ouvindo e vai nos ouvir. Não deixe de entender os sinais que Deus fala com você. Ele fala a todo momento. Eu digo, às vezes, pai, ele grita. E muitas vezes a gente está ali tão querendo fazer o que a gente quer fazer. E ele ouviu, ele escutou aquilo que você não escutou. Então, às vezes, ele te tira para te direcionar, para que você tenha entendimento e você aprenda quando você estiver lá. É o processo. Nossa, é o processo. É o processo para chegar no propósito. Nossa, Thalita. E eu entendi que não chega no propósito quem não passa o processo. Porque você tem que entender... Aquilo ali é o processo. É o processo mais do que como você começou, é como você vai terminar. Nossa. Então, a gente tem que tomar essa palavra, eu tenho dito, que é o que você vai fazer com seu tempo, ele é igual para todo mundo. O que você vai fazer com o seu sono e o noivo. Né? Eu vi uma ministração e nunca foi um divisor de águas para mim também, entender isso nesse momento. É você entender que o sono... O tempo, nós temos, para todo mundo temos igual. O que a gente está fazendo com o tempo que Deus nos entrega? O sono é algo que ninguém controla, sono. Quando ele vem... Verdade. É aquilo, quanto mais a gente perde, mais a gente tem. E tem uma hora que a insônia, aquele problema, aquela dificuldade que às vezes deixa a gente dormir, e o sono fala assim, descansa. Sim. Porque quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você está olhando. E muitas vezes a gente quer estar no controle, nós queremos resolver sempre da maneira, né? E o Senhor fala assim, entrega para mim, está falando, entrega para mim, e você, não, E ali eu entendi que o sono, né? Quem não tem sono, eu também eu sou da madrugada ali, eu comecei a entender que ele falou assim, eu estou te dando experiência, dorme, que eu quero falar com você, eu quero restabelecer. Então, sono o Senhor nos deu, para dormir, para descansar nele. É o descanso que nós precisamos. Para aquilo ali, olha, a gente entender que, olha, quem não dorme está cuidando de você, é o cuidado de Deus. E o noivo, que é como eu falo das 10 virgens, né, as prudentes e as loucas. Então, como você se prepara? É você ser justa para esse tempo. Você está sempre preparada. Então, quando eu tive nessa eleição, o Senhor falou comigo. Em algum momento eu falei, não, eu vou, e o meu lapidote, eu falei, vai, porque é o que eu confio, né, que está ali comigo, que entende a minha jornada, não foi fácil. Né, quando eu me elegi, aí vem as guerras, né? Vem as guerras, eu engravidei, tive uma gravidez muito difícil, né? Meu pai ficou hospitalizado 3 meses na UTI. Nossa. Ali o Senhor falando comigo. Meu primeiro ano de mandato. Engravidei, né, com uma promessa de Davi, onde o inimigo ele vai ali com fúria, principalmente nós mulheres, né, ali.
E foi na minha vida, engravidei, uma gravidez difícil, aí Davi veio com uma promessa na minha vida. Glória a Deus. Onde a morte eu coloco vida. Aleluia. E não foi fácil. E aí eu ali sustentando e veio a pandemia. Né? E veio a pandemia, veio tudo. E foi isso que o Senhor me falou. Você está num processo. Então, é nesse processo que a gente tem que caminhar, acreditar, porque nós colocamos o pé, mas é o chão Ele coloca. Aleluia. Então, isso é fé, é você crer. Então, eu creio, né? Você falando, eu creio que o Senhor pode mover as águas. Eis-me aqui, Pai. Se todo mundo te deixar ou não for, conta comigo no governo, conta comigo para governar, ajudar a conectar essa outra geração, que essa geração te conheça. Nós somos as gerações que nós somos avivados. Eu acredito que o avivamento saia do Brasil. Eu acredito que nós somos as nações que vamos alimentar as nações no mundo. Então, o Senhor está nos preparando, né? Então, não é uma geração triunfalista que só quer ganhar. Eu falei isso da outra vez, eu digo. É a geração que aceita o processo, que aceita o cuidado, a geração que vai entender a obediência, que quando a gente coloca a mão, Deus tira dele, porque Ele não divide a honra e a glória dele com ninguém. Sim. Então, nossa identidade de filhas e filhos que vão olhar e falar assim, eu estou vendo o DNA do seu pai em você. Amém. E que vai entrar em palácios. Não que eu não tenha erros. Eu sou falha, eu me santifico todos os dias. Mas hoje a minha maior alegria hoje, mais do que uma identidade, é como uma Débora fala assim, profetiza. Está ali uma mulher de Deus. Então, não é essa condição. E quem me conhece, que é meu seguidor, né, me acompanha nas redes sociais. Qual é? Thalita Oliveira. Thalita Oliveira, oficial. Né? Tem Thalita, estou voltando nas redes num outro formato daquilo que Deus. Sim. As guerras mudam, as estratégias também mudam. Exatamente. E aí tem mais a ver com isso. Eita, glória! Nós estamos chegando ao final desse programa, né? Uma palavra de fé da nossa Igreja Catedral dos Milagres, que acontece o culto todas as quartas, a partir das 19 horas, ali na Alameda Rio da Prata, no bairro de Estela Maris, e às 18 horas, domingos. Vai ter agora a inauguração do Templo Novo, que vai ser ali na Alameda, Mãe Estela de Oxóssi, e vamos estar publicando, né, as datas, 7, 8 e 9 de julho. Você já está convidada. Estarei lá. O Congresso de Mulheres, né? Amei já, uma por todas. E eu já vou dizer, minha pastora, Gabi, chama a Thalita Oliveira, que ela tem coisa boa para falar, tem coisa de Deus para falar. Amém. E aproveitando, por tocar nesse assunto, aliás, eu sei que, em meio a tudo que você viveu, Thalita, a tudo que você vive, a tudo que você passa, Deus lhe dá palavra, né? Lhe dá fala através de palavra também. E nessa ocasião, qual foi a palavra, nesse ínterim que você vivenciou, né, de processos, qual foi a palavra? Eu queria que você finalizasse esse programa deixando essa palavra de fé. Você já falou várias outras, mas, assim, do texto bíblico, uma palavra assim, de dentro da Bíblia que você segurou e disse, vou levar comigo para onde eu for, e é aonde eu vou me sustentar nessa palavra aqui. Uau, meu Deus, foi forte, né? Porque são tantas palavras que o Senhor tem me sustentado, né, para esse tempo, né? Porque o processo gerar testemunho não é fácil. Não é fácil. É isso que eu ia falar. O povo cata o seu testemunho, né? Busca aí para ter testemunho, tem que passar por situações. Passar mesmo. Pelo processo. Mais uma palavra, né? Que arde ao meu coração, né? Para esse tempo. Porque eu digo sempre, para cada tempo, para cada estação, o Senhor vai nos alimentar a palavra. Eu sou um pouco Débora, às vezes um pouco Ana, eu estou ali embriagada na presença, e eu entendi que é no altar que é fazer as entregas, e falar para quem vai resolver o problema. Né? A gente, às vezes, tem muito choro, mas essa palavra do barco. Nossa. De Pedro, muitas vezes, quantas vezes a gente tem que nos mover para sair do barco. E quando a gente sai do barco, e a gente começa a afundar, que é o nosso desafio todos os dias,
É o problema que Jesus está falando bem assim, segura na minha mão, não larga. E a gente olha para o problema, ele olha para mim. Eu estou segurando, vem. E você, não, mas você está fora do barco. É importante a gente falar, você está fora, você acreditou. E naquele momento, quem está ali segurando, você fala, olha para mim. Você vai afundando, aí você olha. Então, essa palavra que eu estou no barco com você. E quando você sai do barco, eu seguro a sua mão. Pode ser a tempestade, pode ser o problema, eu estou com você. E quando Jesus estiver segurando as nossas mãos, enquanto nós carregarmos essa presença, ele acalma a tempestade, ele está no barco. Deus. Então, que cada um que esteja aqui entenda, Jesus está no barco, e ele está no barco, ele acalma a tempestade. Quando você sai do barco, ele está segurando as suas mãos. Então, essa palavra tem me alimentado, porque muitas vezes você vê a promessa, a gente olha a situação, quantas vezes a gente olha a situação, não é favorável daquilo que Deus está falando. Né? Aí você fala, muitas vezes, eu não estou vendo. E o Senhor fala, é nesse momento que eu mais te conduzo, porque quem está vendo sou eu. Confie em mim, venha daqui, segura as mãos que eu estou te conduzindo. Então, essa é a direção para esse tempo, para essa geração. Então, confia. Porque quando se o barco estiver balançando para lá e para cá, e quando você sai dele também, quando você acredita no projeto, quando você entende muitas vezes que a sua família, aquilo ali vai desestruturar, você não vai ser feliz, aquela palavra de ruína financeira, dos seus sonhos. E quando você dá um passo de fé, muitas vezes você afunda, o Senhor fala, dá as mãos, eu quero andar nas águas com você. Então, essa é a minha palavra, é essa palavra que eu venho para esse tempo, né, que esse tempo que o Senhor conta comigo, conta com você e conta com você também que está nos ouvindo. Coisa linda. Uau, só agradecer mesmo a Deus por sua vida, amém. Agradecer por você. Pega essa palavra e guarda no seu coração. Mas não guarda e deixa lá, dá bolo não. Segura e manifesta ela. Faz com que ela venha a surtir efeito em todas as áreas. Porque é uma palavra poderosa. A palavra não é de deputada Thalita, não é de Vânia, mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ela se manifesta para aquilo que ela é enviada. Então, que você possa ver a glória de Deus na sua vida, que você possa entender que há um tempo para todas as coisas e que você possa também entender o que Ele faz hoje, você não entende, mas amanhã você vai saber o porquê. Continue firme, continue acreditando, porque Deus, Ele é fiel e Ele aperfeiçoa a obra que Ele começou. Thalita, para encerrar, eu só queria que você fizesse uma oração, uma breve oração, agradecendo a Deus por esse momento. E desde já, mais uma vez, eu quero louvar a Deus por sua vida. Muito obrigada, minha amiga, pela palavra liberada. E que Deus continue te usando amém. Como instrumento poderoso. Eu sei que Ele vai te levar ainda a lugares mais altos. E é no amém. Tempo dEle, na hora dEle. Mas nesse momento em que você tem sido usada, né, que Ele possa te usar muito mais ainda. Para muitas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, vamos orar. Amém. Louvar o Senhor, Pai, muito obrigada, Senhor. Amém. Muito obrigada por estarmos aqui nesse momento. Glória a Jesus. Ó Senhor, testemunhando, Pai, testemunhando aqui essa história de que o Senhor levantou nessa geração, onde há um governo. E que cada um que esteja nos ouvindo, Senhor, assim como essa palavra, ela entra, essa palavra ela seja viva. E essa palavra, Pai, também do barco, que arde ao meu coração, e muitas vezes o Senhor não invade o coração de ninguém. Que as mãos, que cada um que esteja nos escutando, o Senhor pegue as mãos. Eu não sei o que cada um está passando, qual a dificuldade, quais são as lutas, mas que essas pessoas que estejam nos ouvindo, que estejam nos escutando, que te convide, Pai, não como um convidado, mas que faça morada, assim que eu escutei. E essa palavra fez a diferença. Porque quem mora tem intimidade, conhece. E que cada um tenha intimidade com o Senhor. Se apresente de uma maneira sobrenatural. E assim eu oro também pela vida desse ministério, Pai, onde tem alcançado milhões e milhões de vidas, Pai, através da palavra. Nós somos sementes. E como sementes, que essas sementes, Pai, elas possam cair
em solo fértil. Abençoa a vida da missionária Vânia, que a equipe vai estar conduzindo, levando a palavra. E assim como esse podcast, fé, que nós possamos ter fé e crer cada vez mais, em nome de Jesus, que é o Senhor que vai operar. Amém. Amém, amém, amém. Até a próxima semana com mais uma palavra de fé da Catedral dos Milagres. Deus abençoe. Amém.